Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo vamos bater um papo com Milena Nascimento, ou Mel. A Mel começou a sua carreira como influenciadora digital ainda nos primórdios do TikTok, desenvolvendo uma grande fanbase naquela plataforma mesmo ela não sendo tão famosa naquele período. Depois disso, ela desenvolveu um grande interesse por essa área de social media, de gerenciamento e entendimento das redes sociais e suas relações. Desde então, ela vem desenvolvendo um trabalho nesse segmento, atuando hoje na agência Tempo. E é com ela que nós vamos conversar nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem do papo que nós vamos ter aqui, porque o tema é o bom e o mal das redes sociais. Mas eu vou te falar, eu sempre acho assim, cara, tudo que você faz a primeira vez, você faz muito. E tudo que você faz com pressa, se faz pela primeira vez. É, Independente de quantas vezes você já fez aquilo, você faz com pressa, é igual fazer a primeira vez. Vai tudo dar merda. eu aprendi isso Sempre. na prática. Eu aprendi isso na prática da prática da prática. Assim que eu entrei, que eu entendi que eu era social media, que eu sempre fui social media, mas eu nunca sabia assim, porque social media é uma palavra recente, né? O termo Uhum. social media para trabalhar é recente. Quando eu entendi, falei, caraca, isso aqui tem um nome, o que eu faço tem um nome, porque até então eu não sabia que tinha. Então eu caía por design gráfico, caía para edição de vídeo, e eu sempre tentava achar uma colocação, um título, né, para eu Uhum. poder ter um nome, sabe? Para poder, porque quando eu perguntava, você trabalha com o quê? Eu ficava, eu tinha que falar alguma coisa, então eu caía por design gráfico. Aí gostava, mas não sentia que, pô, não, eu tenho o dom do design gráfico. E aí o edição de vídeo também gostava, achava divertido, mas também não sentia que eu tinha o feeling da coisa para poder produzir. Uhum. Mas a internet eu gostava de fazer, criar conteúdo, às vezes nem para mim, mas para os outros eu gostava de fazer. E aí quando eu descobri que isso aqui o nome era social media, aí eu Aí fui dá aquele. levando. Puf. Eu fui levando, mas os meus primeiros, pô, você mesmo foi uma das pessoas que mais me apoiou, sempre me apoiou muito, tanto que eu sempre faço questão de lembrar isso, porque eu gosto de lembrar quem está comigo desde o zero, mas você sempre chegava ali no chat, Milena, olha só isso aqui, essa parte aqui de edição. Porque eu fazia meus posts, eu não tinha aquela consciência, não, porque eu vou planejar na semana que vem, que eu vou postar semana que vem, eu tenho que fazer essa semana agora. Então eu vou criar os posts essa semana Pra dar com tempo de calma. revisar, com calma. Se tiver Exato. Então, corrigir, Mia, nossa, corrige. erro de digitação, isso aí era. Eu fui profissional em erro de digitação. Eu conseguia fazer isso em tudo. Em post, em stories, em tudo que tinha, porque eu digitava aqui, ó. Digitava rápido ali, Postava. manda e foi, né? Quando o corretor não faz assim, né? Você escreve A, aí vai B. Bum. Aí eu falava, cara. E, Você e está me destruindo, corretor. O senhor está me não, eu estava matando. me sabotando, porque quem é que vai querer contratar uma social media que tem Que erro de escreve digitação pra errado, caraca né? no post? Exatamente. E até você explicar que você. Não, gente, não, eu sei escrever, isso aqui é porque cara, eu digitei e não li o que eu digitei. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, para postar um stories, para fazer um post, aí eu fico lá, na calma da paz, Senhor, e Todo faço um devagarzinho. cuidado de revisão para fazer de uma vez Exato. direitinho, né? Porque às vezes eu me pego fazendo erro, às vezes eu me pego com todo o tempo do mundo que eu fiz, às vezes eu não vi aquele erro que estava ali, aquele O que era para ser um A. E aí, quando eu estou indo para postar, eu falo, vou fazer a minha última revisão. Eu olho, eu falo, mentira, eu vou lá, abro e Aí ajeito. edita, ajeita e posta certo. É, Bem, exatamente. esse é o caminho correto de se fazer as coisas, né? Você fazer tudo com Com calma. calma, mas entendendo o processo, tipo, pô, vamos revisar. Não, tá errado, vamos voltar para a prancheta, vamos fazer de novo. Não, agora tá certo, então beleza. Agora a gente vê que legenda tá certo, tá tudo certo, o grid do post tá certo, tá tudo certo, então posta. Tanto que agora, depois que eu comecei a ter esse comportamento, comecei a me auto-avaliar esses pequenos defeitos que eu tinha, que eram grandes em questão de cliente potencial, as coisas começaram a caminhar. De verdade. Antigamente eu conseguia cliente, um ou outro, claro, mas eu não conseguia o cliente que eu queria. Eu conseguia quem vinha atrás de mim, mas não Uhum, eram os clientes que eu queria trabalhar, que tinham o uhum, comportamento de cliente que eu queria, né? Porque você educa cliente o tempo todo. Não eram os uhum. clientes que eu queria trabalhar.
E aí agora eu consigo esses clientes que eu quero trabalhar. Então, assim, dá para ver que essa pequena, esse detalhezinho que eu mudei, essa vírgula que eu coloquei para poder respirar, hoje em dia abre muito mais porta para mim com o que eu de fato quero, com os clientes que eu quero, que tem a mentalidade que eu quero, entendeu? Que Uhum. já vem mais alinhadinho com o que eu trabalho. Entendo. Deixa eu falar com você uma coisa. Eu tenho visto muita coisa de rede social no sentido assim das transformações delas, né? Tipo, elas têm transformado muita coisa na nossa sociedade. Se a gente for olhar ali a época de Orkut, MySpace, rede social era para uma coisa, hoje para outra. Hoje a gente vê que rede social basicamente ela determina se você é bom ou ruim em alguma coisa, tá? Determina se você é uma pessoa relevante ou não para o resto do mundo, sabe? Tem Sim. muita coisa com que tudo tem gira sobre como você está nas redes sociais, né? Se Uhum. você é ou não bem sucedido, baseado no que você posta em determinadas redes sociais. E eu queria conversar com você exatamente sobre essas coisas. Tipo, o que de bom a gente tem nas redes sociais, seja para pessoas mesmo ou para empresas, que a gente pode dizer assim, cara, olha, isso aqui, desde quando a gente teve esse boom de redes sociais lá atrás até hoje, isso aqui são as coisas boas que você tem, que você consegue fazer. Você consegue lembrar de alguma assim de pronto? Ou você sabe alguma assim que você sempre diz quando alguém te pergunta isso? Antigamente as redes sociais, ainda mais na época do Orkut, eu acho que as pessoas, acho não, tenho certeza, as pessoas usavam muito mais para entretenimento. Então a gente Uhum. entrava mais para poder, era uma coisa muito nova, né? Acho que o Orkut foi ali o boom de internet, mas as pessoas ainda não usavam no intuito comercial. E até mesmo o Instagram, assim que o Instagram ele foi criado, ninguém usava ele em forma de projetar um trabalho querendo vender alguma coisa. As pessoas usavam realmente por status, para poder postar foto dos lugares. Tanto que tinha Uhum. aqueles primeiros efeitos, né? Que toda. Se for puxar o Instagram de todo mundo lá no início, todas as fotos têm aqueles mesmos efeitos. Então, o que eu consigo extrair de bom da internet, que eu vi que as redes sociais foram muito boas, é realmente a questão de abrir portas, o network. Hoje em dia você consegue, por exemplo, eu aqui do Rio de Janeiro, eu consigo trabalhar com uma empresa na Bahia, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa boa que aconteceu. Para mim, por exemplo, questão pessoal, o network de você conseguir falar com as pessoas e conseguir se apresentar e conseguir mostrar seu trabalho com uma amplitude muito maior. Algo que, por exemplo, no boca a boca, talvez eu não fosse ter o mesmo resultado. Se eu fosse Uhum. fechar aqui agora o computador e falar, ah, não, eu vou agora só no boca a boca. Quem encontrar, eu vou falar. Não, a internet ela me dá isso. Tem os anúncios também que você consegue estar ali mostrando para ampliar mais ainda, né, para a galera. E tirando a parte empresarial, conseguir ver seus parentes de qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Hoje em dia eu consigo conversar com meu irmão da Alemanha, que está na Alemanha, vendo ele aqui no computador. Coisa que antigamente eu ia ter que escrever uma carta, ia ter que mandar e esperar ele chegar lá. E aí, quando chegasse lá, eu já ia estar querendo falar outra coisa com ele. Uhum. Então, em questão de pontos positivos, acredito que as redes sociais têm entregado muitos, muitos mesmo. Até em questão dos meus clientes, eu vejo que eles, hoje em dia, né, eles chegaram até mim, e isso não só eles, mas qualquer pessoa que eu vejo chegando agora na internet, que não tem ainda aquela noção toda do que ela pode te entregar, fala, fica meio duvidoso, sabe? Ah, será que realmente, se eu postar um vídeo, ou se eu postar uma foto X, isso vai me abrir a porta que eu quero? E aí, quando vê acontecendo, eu acho que é uma experiência bem interessante. Fica parecendo magia, né? A pessoa Parece vê o resultado e magia. ela fica assim, meu Deus, era só fazer isso. Que, tipo, depois que você faz a Exato, primeira vez, parece óbvio, né? exato. E as pessoas têm tido muito mais coragem de também projetar a voz, né? Falar. Acho que a internet ela deu essa liberdade para a gente de conseguir se expressar, até mesmo coisas internas nossas que nós não conseguiríamos falar com alguém. E as pessoas começaram a criar confiança com uma câmera que estava ali no Uhum. teu aparelho de smartphone, no seu iPhone, e as pessoas conseguiram ver aquele pedacinho de câmera como uma porta de confiança para poder sair de várias situações, né? Sim. E eu acho que isso é grandioso demais.
As pessoas antigamente adoeciam muito, tudo bem que a nossa sociedade continua adoecendo, mas as pessoas adoeciam com muito mais rápido por não conseguirem expor coisas que estavam dentro delas. E a internet, ela deu essa porta, falou, pode falar. Lógico que a internet não é uma terra sem lei, apesar de muita gente achar, mas ela abriu essa porta de você poder dizer o que você sente e poder se comunicar e poder criar opinião e levar a opinião para onde fosse necessário. E assim, sobre isso, eu até consigo mencionar um caso meu mesmo, que assim, eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos, até por conta do meu jeito também de ser uma pessoa um pouco mais reservada e tal. Eu sempre era visto como um cara muito sério, um cara muito mandão, um cara que sempre quer tudo do seu próprio jeito, etc. Sendo que, bem da verdade, era só um adolescente que não tinha muita habilidade social. Então, tipo, como você adquirir habilidade social? Convivendo com as pessoas. Só como você convive com as pessoas se elas não querem conviver com você? Aí fica complicado, Exatamente. né? Você desenvolver essa habilidade. Mas, assim, graças à internet, eu consegui desenvolver isso, porque eu conheci pessoas durante o meu tempo de escola, que eu tenho contato até hoje. Conheci algumas poucas outras pessoas em outros locais, mas a maioria dos meus amigos que eu tenho contato frequente, eles são da internet. São Exato. pessoas que eu conheci na internet jogando alguns jogos online. E nós somos amigos até hoje. A gente conversa, a gente brinca, a gente fala, assim, muito mais hoje de coisas da vida, de situações da vida, do que de jogo em si, Exato. E sabe? você consegue criar relacionamentos, né, genuínos ali, né, sentimentos genuínos de amizade, de amor, enfim. Por exemplo, há muito tempo atrás, uma pessoa que fosse, levando aqui um pouco para o nosso universo da cultura geek, nerd, era difícil você encontrar no seu bairro outra pessoa que também gostasse daquilo, ou até uma pessoa que gostasse da mesma coisa, mas não tinha assistido aquele filme, aquele anime, lido aquele livro que você leu. E aí na internet você consegue encontrar aquelas comunidades onde tem várias pessoas que compartilham do mesmo gosto. E é uma experiência incrível você encontrar e poder se encaixar Esses grupos, né? nesses grupos, exatamente. Essas coisas assim de contato, inclusive até é uma parada que vocês já sabem, mas enfim, vou falar aqui para poder Uhum. registrar. Mas eu conheci a minha esposa e a ex que eu tive também, as duas por conta da internet. Minha esposa Porque, atual eu conheci por conta de uma amiga em comum que a gente tinha, ela me adicionou no Facebook, e a gente começou a conversar, estamos juntos até hoje. A, a minha ex, antes dela, vamos colocar assim na ordem correta, a minha ex e a minha atual, as duas eu conheci pela internet, só que as duas são de locais completamente diferentes do Brasil. E, tipo, mesmo assim, eu consegui ter um relacionamento saudável com elas, claro. É muito mais difícil, é uma experiência completamente diferente, você não tá do lado da sim, pessoa, tem toda uma relação de confiança, de empenho em você realmente fazer as coisas do jeito certo, que se você não tiver, não vai dar certo, você tentar fazer uma sim, coisa como essa. concordo. E, tipo, a gente conseguiu, hoje a gente mora junto, sabe? Hoje ela tá aqui no Rio, a gente mora junto, mas, cara, sinceramente, se não fosse a internet, talvez eu nunca conhecesse ela. Se não fosse redes sociais, Exato. sabe? Como é que você conheceria o amor da sua vida? Mas é desse jeito, eu e o pai do meu filho, né? Eu e o meu ex-marido, no caso, a gente passou por um processo de distância, ainda mais na minha gestação ali, eu tive que voltar para o Rio, e eu fiquei do quarto mês da minha gravidez até o Chan nascer aqui no Rio. Então, como é que a gente manteria contato? Como é que seria isso se não tivesse a internet? Se não Uhum. tivessem as redes sociais, como é que a gente conseguiria estar ali se comunicando? E quando eu precisei dos meus pais lá em Fortaleza para poder voltar para o Rio, para poder continuar o meu pré-natal, como é que isso aconteceria se não tivessem as redes sociais, a internet, a facilidade de me comunicar com o outro? Seria quase, eu teria que me virar lá. E Uhum. em um estado totalmente diferente que eu não conheço. Não é Uhum. como eu aqui que sou criada e nascida no Rio de Janeiro, chegar em Fortaleza e achar que é a mesma coisa, pois não é. É, realmente não é assim. Eu só viajei pro Ceará e tudo que eu vi do Ceará é realmente muito diferente do que a gente tem aqui no Rio. Claro, A tem cultura é algumas totalmente coisas que diferente, são sim. iguais, né? Tem algumas coisas que são iguais,
mas a grande maioria das coisas, questão de costume, de jeito de falar, até de níveis de periculosidade, se a gente for colocar, são muito diferentes. É Muito totalmente diferentes. diferente. E isso eu senti muito nessa mudança de estado. Também quando morei em Recife, é, o carioca ele tem um jeitinho único que eu não consegui achar em nenhum outro estado. O carioca com seu jeitinho malandro, não tem como, cara. Exato. Não, E lá é totalmente não dá, diferente. não dá, porque é a característica, assim, aquele. Eu até esqueci o nome do personagem, acho que é Zé Carioca, da Disney. Aquele papagaio ele devia ser colocado do lado do Cristo, para representar o carioca, entendeu? Que Sim, aquilo ali é exatamente. a personificação do carioca. Carioca é tudo aquilo ali. Por mais que ali seja um Exato. desenho e esteja um monte de exagero, pô, você vai na Mas os três praia. jeitinhos é muito Você vai na parecido. praia. O cara que tá te vendendo ali uma coquinha gelada ali na praia. Você não vai falar um monte de malandragem contigo, ele vai. O Vai. carioca, e o que é engraçado, se você for no Ceará, lá tem vários outros tipos de sotaque, vários outros jeitos. E você fala assim, cara, se eu nunca viesse aqui, eu nunca saberia da existência disso. Mas aí vem a Exato, parte legal. gírias. Hoje, Gírias. e isso que é o legal. Hoje, como a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, eu posso ver coisas de pessoas que estão lá no Nordeste e saber essas coisas sem ter ido lá. Saber Exato. como eles Não só no falam, Nordeste, né? O saber mundo todo. coisas da cultura de lá sem ter ido lá, sabe? Exato. Por exemplo, conhecer como que funciona tal restaurante ou tal shopping, não só no Brasil, mas também Japão, Estados Unidos, saber que no Canadá vai nevar em tal época. Então, assim, você consegue, até mesmo em questão de pessoas que amam viajar e têm as condições para conseguir estar sempre viajando, elas conseguem até mesmo mapear toda a viagem antes mesmo de ir e saber se realmente está viável ou não. Então, essa parte de informação, que as pessoas só vão na internet para procurar três coisas, né? Que é o entretenimento e a informação e realmente alguma coisa ali que ela vai conseguir botar em prática. Então, e é o que a gente realmente encontra lá. E hoje em dia a gente Sim. consegue ter isso com muito mais facilidade. E assim, uma coisa que eu fico pensando. A gente tem sempre essa dualidade, né? De tipo, tudo que existe um lado bom também existe um lado ruim, tudo que é bom por outro lado é ruim, né? Sim, Aquela coisa do yin yang, né? Tipo, pô, se tem bondade, tem maldade, enfim, equilíbrio. Só que tem um porém. Rede social, pra mim, ela começou a deixar de. Quando ela começou a deixar de ser aquela rede social de pequenos círculos de amizade ou de pequenas comunidades, como era no Orkut. Tipo, pô, a comunidade de skate, aí, pô, todo mundo ali falando de skate e tal, e pá, show, postando fotos e tal, se conhecendo ali. Quando ela começou a deixar de ser isso, para deixar de ser quem aparece mais, tipo, quem aparece mais no topo, quem aparece mais vezes, por causa de algoritmos, né? Eu sinto que a rede social ela começou a se tornar cada vez mais tóxica. Ela ainda consegue fazer tudo o que ela faz de bom hoje, até com mais facilidade do que fazia no passado. Mas ela começou a se tornar algo tóxico, algo ruim de se utilizar. Pô, se você tem algum problema psicológico, tipo, você está com depressão, com ansiedade, alguma coisa assim, ou, enfim, algum problema, outro problema que geralmente pode ser afetado por redes sociais. Cara, você entra lá, a rede social ela não tem nada para te ajudar com aquilo ali, ela não tem nenhum recurso que vai te ajudar com aquilo ali. Ela vai te bombardear com conteúdo. Se o algoritmo achar que aquele é um conteúdo que você gosta, ele vai te mostrar e ele não tá nem aí se aquilo vai te afetar de alguma forma, se não vai. E, cara, parece que as empresas elas não pararam para olhar para isso ainda da forma correta, porque eles fazem isso muito naquela questão de PR, né? De é. relações públicas. Não, estamos vendo, nós estamos mudando e melhorando o algoritmo e tal, mas, pô, é um cara falando. Infelizmente, acredito eu, tudo que as pessoas quando elas ganham muito poder e a internet ela deu para as pessoas muito poder, poder de fala, poder de posicionamento, poder de fazer as coisas e simplesmente eu posso chegar aqui, trocar minha foto de perfil e ninguém nem vai saber quem eu sou, eu consigo me mascarar atrás de um perfil.
e ser o que eu quiser, isso é tão bom e tão ruim, porque vai depender, as pessoas elas abrem todas as portas que na sociedade elas estariam fechadas. Por exemplo, eu aqui na internet, né, um exemplo, eu conseguiria muito mais chegar e ser rude com alguém do que pessoalmente. Tem muita gente que é assim. Uhum. E as pessoas começaram a se movimentar. E a era do cancelamento, que é, a gente tem que chegar nesse tópico, porque foi o que foi até comentado, se não me engano, ano passado, ou do retrasado em diante, veio muito essa questão, porque as pessoas começaram a, tanto como o cara do skate lá de Recife conheceu o cara do skate do Rio, também chegou a pessoa que tinha uma índole ruim aqui do Rio, que conheceu o cara da índole ruim lá de Recife, e juntos foram unindo força, e dependendo do seu poder de influência, usaram isso para o bem ou para o mal, e no caso, o mal, o que é muito ruim. E também tem a questão de pessoas que têm o poder de fala, como influenciadores, e pessoas de poder político, ou pessoas de, enfim, de todas as áreas, conseguirem usar isso para levar também a desinformação. Quantas vezes a gente não chegou a ver informações, né, na web de, por exemplo, a influenciadora X falou que se você comesse tal coisa por uma semana, você chegar no objetivo tal, e várias pessoas seguiram aquela, né, foi feito manada, as pessoas começaram a seguir aquela informação e várias adoeceram. Entendeu? Ah, mas é que o padrão de corpo ele tem que ser assim e tem que ser desse jeito, o teu cabelo tem que ser desse estilo. E as pessoas começaram a comprar aquela ideia. E por mais que ainda hajam pessoas na internet desconstruindo e quebrando essas barreiras e mostrando que a vida real é de outro jeito, ainda tem muita gente que se deixa, né, acaba sendo influenciada por essa desinformação, por essa bolha que é muito ruim. E, infelizmente, o algoritmo, ele entende, né? Se eu começar aqui no meu Instagram, começar a procurar conteúdo, musas fitness o tempo todo, só vai aparecer para mim musas fitness. Sendo que eu tenho que entender que eu não sou a pessoa que está lá do outro lado. E aquela outra pessoa que está do outro lado, ela também tem problema, ela também tem insegurança. E às vezes é muito mais fácil para mim chegar, pegar a minha foto, trocar uma iluminação, ajeitar uma coisinha e postar, e todo mundo vai falar que eu estou muito linda, do que a minha vida real. Porque na minha vida real eu sou frustrada com o meu corpo. E, infelizmente, as pessoas acabam esquecendo desse detalhe e machucando outras pessoas que às vezes até passa pela mesma coisa, pela mesma situação. Quantas Sim. meninas eu encontrei, por exemplo, uma comunidade de. Eu sou uma menina muito alta, e isso para o padrão feminino que a gente conhece da sociedade, eu sou totalmente diferente de outras meninas, porque eu tenho 1,80. E o normal é uma menina ter 1,70, 1,65. Então, no início, quando eu ainda não tinha. Ainda bem que eu, no meu caso, eu consegui me guiar por grupos que foram me acolhendo ao invés de me detonar, mas também já encontrei muito mulher alta, é isso, isso e isso. Mulher alta é X, Y, Z. E isso me magoava muito, porque eu sou muito alta, eu sou muito magra, meu nariz é assim, a minha testa é assado. Mas de uns tempos para cá, eu acredito que as pessoas estão tentando, de fato, quebrar essa barreira. Porém, o cancelamento ainda é muito grande. As pessoas se juntam muito para poder machucar as outras. E às vezes até é engraçado falar, engraçado de cômico mesmo, que parece que fazem de propósito, parece que é prazer em machucar o próximo. Eu ainda não consigo entender como que as pessoas conseguem fazer isso. Eu acho que a pessoa tem que ser muito vazia para conseguir machucar o outro na internet. Mas, infelizmente, acontece. E é difícil filtrar. Eu não sei, eu tenho o sentimento de que parte é isso, mas outra parte tem um pouco a ver com essa coisa dessa questão do. Essa coisa de manada, né? Esse comportamento de manada, de tipo, não, se um tá fazendo, vamos todo mundo fazer e tal. Isso me lembra até um caso de cancelamento que é até mais antigo até do que essa época de hoje em dia que a gente Os tem, novos. que é o da cantora, acho que se fala assim o nome dela, posso estar errado, mas é Sinead O'Connor o nome dela. É uma cantora que ela ficou muito famosa ali na década, eu acho que de 80 para 90. Eu me lembro vagamente assim da carreira dela musical, mas eu me lembro de já ter visto alguns documentários, coisas assim, que mencionavam ela em algumas coisas.
Tipo, mencionavam ela sempre pela parte ruim, né, dela ter, entre aspas, destruído a própria carreira. E um belo dia eu parei para pesquisar sobre, que isso ficava na minha cabeça, e eu descobri como que ela destruiu a própria carreira. E na verdade ela não fez nada que levasse ela a realmente ter feito assim, algo que não, agora acabou, você não tem como seguir a sua carreira. O que ela fez foi uma crítica ao comportamento do Vaticano, que o Vaticano, até a época em que ela estava fazendo essa crítica, não sei hoje, tinha, de não punir de fato padres e outras pessoas dentro da Igreja Católica, pessoas de poder dentro da Igreja Católica, que estavam cometendo atos de pedofilia. Ela simplesmente Exato. decidiu não fazer nada, ou fazer muito pouco. Essa cantora fez um protesto em forma de música, ela foi em um programa, cantou uma música Sim. do Bob Marley, e depois ela falou uma frase de efeito lá, e rasgou uma foto do Papa. O que que isso gerou? Um cancelamento de E toda a comunidade artística em volta dela. porque ele, como uma figura pública, ele tem todo um poder e também a imagem, porque a internet ela vende imagem, né? Eu posso vender na internet que eu sou a pessoa mais Naquela, santa e legal do naquela mundo. época, eu poderia dizer que assim, a mídia vendia essa imagem, porque a A internet não mídia tem tinha muita essa força. força. A Hoje mídia em tem muita dia, a força. internet faz isso pela mídia. Claro, a Exato. mídia também E a faz mídia esse se. trabalho. E acaba que vira um efeito conjunto também, né? Porque normalmente tudo que está na mídia acaba indo para a internet e E vice-versa. vice-versa. Então, acho que é um trabalho em conjunto e a mídia ela tem um poder muito grande, até pelo seu tempo de casa, ter vindo muito antes. A gente vê também artista pop, teve. Né, eu moro com a minha amiga e ela é super fã da Britney Spears e ela fala que na época, como essa artista ela foi julgada, foi perseguida e vendido uma imagem dela na mídia de uma pessoa drogada, irresponsável. E não, na verdade, ela passava por outras situações que só foram ser descobertas agora. Temos artistas como Michael Jackson. Quantas vezes não venderam a imagem dele como pedófilo? E até hoje a gente nem sabe, né? Não tem nada, não posso estar errada, mas não tem nada comprovado ainda se realmente aconteceu. Então a gente tem diversos artistas que passaram pela era do cancelamento na mídia, muitas das vezes por ter sido vendido uma imagem errada e distorcida dele. Porque a mídia ela tinha força. Então, chegar e pegar uma cena sua, né? Às vezes se defendendo de alguém, eu posso chegar na internet e falar: olha, ele estava batendo. E Sim. aí, muita gente não vai fazer A nem questão. internet, ela é muito boa em esconder o contexto das coisas. E eu digo isso assim, se você acompanhar um convidado especial do vídeo vai ser a Mia agora. Oh, Ela meu tá, Deus! ela tá miando aqui pedindo, eu vou botar ela aqui no colo. O que acontece? A mídia, a mídia, e quando eu digo a mídia social, a mídia tradicional ela também tem isso, né? Claro. Mas a mídia social ela é muito mais forte nisso porque são pessoas comuns. E muitas Sim. pessoas comuns fazendo uma coisa, né, elas conseguem algum resultado. Como, Claro, e a nossa sociedade ela infelizmente, está cada vez mais preguiçosa também, né? As pessoas estão cada vez mais preguiçosas. Pô, acho que tudo tem chegado para a gente com tanta facilidade. Hoje em dia, se eu quero procurar um remédio X, um remédio Y, uma informação X ou Y, para mim é tão mais fácil achar. E as pessoas têm muito mais preguiça de ler, porque hoje em dia o conteúdo mais abrangente é vídeo. Então as pessoas têm muito mais preguiça de ler e realmente procurar o contexto e ver se aquilo realmente aconteceu, realmente sim, estudar a situação, como eu acho que na época dos meus pais aconteceria. Porque meu pai é que ele vê a informação aqui, aí ele senta, ele vai lá, ele lê, ele procura, e ele vê. E aí sim ele tira uma conclusão. Coisa que a minha geração não tem muito. não É tem muito paciência difícil para você fazer. ver. Eles não têm paciência. Nós somos imediatistas, a gente quer fazer hoje acontecer amanhã. Então a informação chega para a gente totalmente distorcida e tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá perfeito. Eu até me lembro de uma coisa que é assim, cara, a forma mais fácil de você perceber essa coisa de como as pessoas, para promover a informação como elas querem, a narrativa como elas querem, elas escondem completamente o contexto, se for necessário.
é quando você começa a acompanhar coisas de política, qualquer parte do mundo, qualquer lugar do mundo. Se você olhar, por exemplo, Rússia e Ucrânia, se você olhar as notícias da Rússia, a Rússia é simplesmente a vítima de tudo. A Rússia não fez nada Sim. de errado, a Rússia não fez... Tipo, a Rússia era uma coitadinha que estava ali quieta na dela e do nada a Ucrânia malvadona fez Decidiu, alguma coisa. deu surto, surtou e foi Justamente. E se atacar. você olhar as notícias do lado da Ucrânia, também é a mesma coisa. Eu A Ucrânia tento... estava quieta. A Ucrânia quieta na dela, do nada chega um monte de russo lá, vodka, cavusca, explode tudo. Pelo menos assim, é a notícia vindo deles, como é. E aí, como você descobre a verdade? Você vai ter que literalmente olhar a área cinza. O que os dois estão falando? Muito provavelmente o que se repete um em outro é o mais perto da verdade do que o que um ou outro está falando. Até Exato. que um dos dois prove o que aconteceu. E aí, E quando também tem pelos canais provas... confiáveis, né? Sim, e aí quando tem provas do que está acontecendo, como no caso dessa guerra, tem muitas provas de que a Rússia fez tudo sozinha, ela queria anexar um território, inventou uma desculpa para chegar lá, bombardear tudo, quebrar tudo e anexar o território que ela queria. Nesse caso, a gente tem provas. Só que muitas das vezes, graças até a esse imediatismo que a rede social oferece pra gente, alguém é acusado de algum crime. Cara, tu vai lá procurar as provas, tu vai lá procurar saber o que aconteceu, se aquilo é verdade mesmo, se até foi aquela pessoa mesmo que aconteceu aquilo. E fez. Não vai, você vai acreditar, vai compartilhar, já vai dar a tua opinião e tal. E aí depois pode ser que saia uma notícia dizendo, ó, isso aqui é fake. Só que É aí, fake, não até aconteceu. isso acontecer, o dano já foi causado. Isso, Exato. para mim, isso é uma das coisas ruins das redes sociais. Não, Eu eu acho concordo que totalmente. outra, inclusive, que para mim é até mais perigosa, é a questão dos algoritmos. Os algoritmos das redes sociais, eles têm sido cada vez mais perigosos, cada vez mais apelativos. Porque o algoritmo é uma máquina e a máquina não entende sobre consciência humana, ética, nem nada assim. A menos que ela seja programada para ter um pouco disso dentro dela. Né? Exato. E isso eu acho muito perigoso, porque é muito fácil para mim, Milena, adulta, chegar no meu celular e falar: nossa, esse conteúdo não me agradou, não quero mais ver, e o algoritmo entender que esse conteúdo não é o que eu quero assistir. Porque o Instagram, ele tem ali a ferramentinha ao lado, que eu posso botar que esse conteúdo não me interessa, e isso com outras plataformas como o TikTok. Mas, por exemplo, o meu filho de 5 anos, ele não sabe disso. A criança de 7, de 10, que está ali naquele momento de criação, ela não tem nenhuma noção disso. E o que ela faz? Ela é esponja. Então ela começa, ela consome, 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 ela começa o quê? Reproduzir, reproduzir, reproduzir. Eu estou totalmente contra, isso aí já é uma opinião bem pessoal, a questão de crianças terem, né, acesso à internet com tanta facilidade, porque eu acho que a gente acaba perdendo o controle e não é, não, porque são culpa dos pais. Não, é normal, você vai perder o controle. Nós temos um universo muito grande aqui nessa tela de celular, nesse computador. E a criança acaba tendo acesso a tudo. Então, por mais que ainda tenham plataformas que façam com que os pais consigam travar algumas coisas, algo sempre passa. Então, eu acho que para o adulto é muito mais fácil ele se blindar desses problemas da internet, ele tem muito mais consciência, apesar de muitos ainda irem pela manada, mas eles têm muito mais consciência de conseguirem falar: não, essa informação ela não é verídica, vou procurar. Isso aqui sobre corpo, essa pessoa ela não é o que ela realmente está falando. Eu acho que o adulto ele consegue muito mais fácil sair disso do que o adolescente e a criança. Tanto que Eu os acho que maiores assim, problemas que eu nem vejo muito são. pela idade. Eu acho que nem muito pela idade, assim, de adulto e tal. Eu Aham. acho que é pela questão de consciência da pessoa. Tipo assim, Sim, a pessoa ela ter aquela noção, desenvolver, né, aquela noção de discernimento de que, tipo, a internet é uma área cinzenta, nem tudo que tá aqui dentro é verdade, nem tudo que tá aqui dentro tá certo. É melhor eu procurar essa informação, é melhor eu ouvir essa pessoa no lugar de ouvir essa pessoa, porque essa pessoa
ela fala e ela prova, essa outra ela fala, mas é tipo, Isso, e tem que ter uma nebuloso. participação, né? A gente tem que estar ali olhando, vendo, realmente entendendo o que está sendo consumido para que a gente possa botar as barreiras que sejam necessárias, porque a pessoa também, vamos supor, que tem uma insegurança muito grande, ou que tem alguma probabilidade de fazer algo ruim contra si mesmo, né? Uhum. A internet muitas das vezes pode ser totalmente portal Para ela que para ela efetivamente conseguir poder fazer, fazer. Porque para ela tem conseguir pessoas do outro apoio para lado que fazer. podem dar o apoio para fazer, e o algoritmo, se a pessoa começar a consumir muito, ele vai começar a mandar somente informações disso. Então é muito complicado mesmo, vai muito pela consciência, não é algo que eu posso chegar e falar, não, tinha que parar e acabar. Não, Uhum. porque tem a parte boa e é muito boa. Mas a parte É ruim, muito que é uma difícil que consequência, acabe, né? e a Essa é a consequência é a verdade. parte ruim. Como qualquer coisa, né, qualquer ato tem a sua consequência. E, infelizmente, a consequência da internet é todas essas barbaridades que a gente vê que podem mover tanto a galera aí em uma opinião, e essa é a verdade absoluta, nada mais, como também a galera acabar se machucando, machucando o próximo. Isso é realmente bem preocupante. Cara, isso para mim é preocupante, sabe por quê? Eu já venho percebendo isso já há um tempo, inclusive eu tenho tentado utilizar menos o Instagram, que é a rede social que eu tenho atualmente que tenha essa coisa com algoritmos, porque eu já percebi que é uma rede social que ela vai pro lado apelativo desse algoritmo, ela vai sempre tentar mostrar as coisas apelativas. Se tipo, aparecer uma vez no meu feed e ele detectar que por alguma razão eu tô gostando de ver aquilo, já era, vai aparecer para sempre e acabou. E Exato. aí vem uma coisa que até me deixou assim meio preocupado com isso, porque eu vi um artigo de uma doutora em filosofia chamada Amy Dobson, acho que é isso o nome. Eu vou, depois, se tiver errado alguma coisa, eu boto uma correção aqui. Mas ela estava falando sobre como as pessoas na rede social, para conseguir essa validação e essa coisa assim da superioridade, né? Tipo, olha, eu sou melhor do que você, eu apareço mais do que você, elas estão indo para coisas cada vez mais apelativas. E como o algoritmo tem favorecido isso? Que ela toca nesse assunto rapidamente no artigo dela, mas o assunto não, o artigo dela não fala exatamente sobre isso. Mas é Ele um pega ponto. esse fio para levar para outro ponto. Mas esse ponto eu acho que é um ponto muito perigoso, que é o quê? Os algoritmos eles vão ficando cada vez mais apelativos para conteúdos sensuais, sexuais ou de grave violência, sabe? Exato. Tem redes E sociais que até tem, hoje em dia, tem redes sociais que elas até, hoje em dia, conseguem ter ali a proibição, elas têm toda a censura, mas ainda há redes sociais, que eu não queria falar o nome, mas tem rede social que ainda não tem essa censura. E uhum, ali para mim é um perigo maior. Porque se ela não tem censura para violência e pornografia, o ser fica aberto muito fácil a vários outros perigos. uhum. E esse também. Então, eu acredito que seja realmente a questão de continuarem aprimorando e evoluindo a questão do próprio algoritmo entender que aquele conteúdo não é um conteúdo, não porque, não, é de conteúdo sexual, mas é um conteúdo que não poderia estar passando ali, Uhum. entende? Que é proibido. Aquilo ali tem que ir para A um outro menos que fosse ponto. uma rede assim, cara, essa rede aqui é só mais 18. Se for só mais 18, tudo Exato, bem. O cara maior de idade, ele sabe o que, que ele vai ver, o que, que ele vai deixar de ver. exato. Mas, por exemplo, numa rede que é grande como o Instagram ou como, por exemplo, TikTok, Quai e tal, cara, isso deveria ser um cuidado enorme, porque, cara, não adianta você dizer, minha rede social é para pessoas acima de 12, 13, 14 anos. Não adianta você dizer isso, porque se é popular, as pessoas com cada vez menos idade vão criar perfis ali. E se não for a própria criança que criar, vai ser um adulto que vai criar para a criança. Porque por mais que o aplicativo ele tenha, os aplicativos eles tenham ali a faixa de idade determinada, muitas das vezes quem cria o perfil não é a criança.
né? É Ou um então é a pai própria que criança, mas a cria. gente troca a data. Que Tipo, no Orkut, né? Eu, na época do Orkut, eu botava minha idade com um ano muito diferente para poder acessar. E não tinha uma uhum, verificação por isso. Hoje em dia, até mesmo o próprio Instagram, ele tem uma... Ele, como é que eu vou dizer? Ele tem ali uma faixa de idade que pode estar acessando o seu perfil. uhum, Ele tem ali na configuração, mas muitas pessoas não sabem. O próprio TikTok também tem. Hoje, até há pouco tempo atrás, eu estava até olhando o TikTok. E hoje em dia tem como o pai e a mãe, tem ali uma ferramenta na configuração, que muitos pais não sabem, mas tem uma ferramenta na configuração onde os pais eles conseguem ter acesso ao conteúdo que a criança está assistindo, a uhum. pessoa ter acesso. Então, assim, algumas ferramentas até aparecem, mas acontecem para poder que isso não cresça mais, não ganhe grande proporção. Mas eu acho que as pessoas não têm conhecimento, até porque a ferramenta não divulga isso. E aí é que está Uhum. o problema. Talvez se o TikTok ele divulgasse que os pais agora eles conseguem ter acesso ao conteúdo da criança e ali eles podem monitorar para que coisas ruins não aconteçam, ajudaria. Se o Instagram mostrasse que você pode botar o conteúdo que você não gosta para não aparecer mais, isso ajudaria. E isso evitaria outros problemas. Mas Que eu digo pra você, cara, essa parte de dizer o que você não gosta pra rede social, é bom que tenha, mas seria bom que funcionasse assim, com mais efetividade, porque tem, atividade. inclusive, um documentário na Netflix, se eu não estou enganado, que fala sobre o TikTok e fala como ele promove para diversas Uhum. pessoas, às vezes até pessoas que têm determinados problemas, conteúdos que na verdade são gatilhos para os problemas que elas têm, Claro, porque sabe? o que, Mesmo que que a o pessoa não algoritmo assista quer? mais, tipo, ela diz que não quer, ela não assiste, mas mesmo assim o conteúdo Porque o que, que o algoritmo chega para quer? Ele ela, quer né? que você fique naquela rede social. O que, que o Instagram quer? O que, que o TikTok quer? O que, que o algoritmo dele quer? Que você fique o maior tempo possível naquela rede social. Sim. Então, como é que ele vai te prender por mais tempo naquela rede social? Dando para você o conteúdo que você quer. E aí que a gente começa a descer a ladeira, né? É, que Porque aí é aquilo, pode ser o conteúdo que você quer ou o conteúdo que o que algoritmo você acha que você quer. exato, que você na verdade não queria estar vendo, mas por você já ter um histórico de ter aquele conteúdo, ele fala: por que não jogar esse vídeo para ele? E isso, para a pessoa que tem um problema ou algum tipo de insegurança muito grande e qualquer de probabilidade de cometer alguma coisa, aquilo ali é o gatilho perfeito. Uhum. Eu realmente sinto que isso é um problema. Eu não gosto muito dessa sensação, assim, de, sabe? Tipo, o que eu vejo não é o que eu quero ver, o que eu vejo é o que o algoritmo quer que eu veja, sabe? Eu não gosto muito dessa sensação. Tanto que eu tenho um perfil numa outra rede social mais, vamos dizer assim, desconhecida, né? Que eu já cheguei até a comentar com você por fora, que é o Uhum. Vero, porque ele me proporciona essa experiência de Instagram, vamos colocar assim, só que sem o algoritmo por trás. Então, para mim, eu acho que isso é suficiente. Se eu quiser postar minhas fotos lá, eu posto. Se eu quiser ver determinadas fotos dentro de determinada hashtag, eu abro a hashtag e eu vejo. E não vai ter nada ali pra, tipo, ah, não, agora que você viu essa hashtag, olha essa foto aqui, olha essa outra coisa aqui, esse outro negócio aqui, olha essa propaganda aqui desse produto aqui e tal. Tipo, começar a me bombardear com coisas que talvez eu não quisesse ver, sabe? E é engraçado, às vezes até a plataforma funciona dessa forma porque ela é mais desconhecida, digamos assim. Uhum. Talvez se ela ganhasse uma grande proporção e Ela fosse, mudasse o ela modo mudasse de. totalmente o comportamento, porque o Instagram ele tinha um comportamento quando ele foi criado e hoje em dia ele tem outro. O Uhum. TikTok ele tinha, assim que eu conheci o TikTok, muito antes dele ser o TikTok, ele era Musical.ly, ele era outra plataforma e aí o TikTok comprou. Ele tinha um outro comportamento. Antigamente, quando eu chegava e falava, eu faço vídeo pro TikTok. O que é TikTok? Hoje em dia, quem não conhece essa plataforma? Ou Uhum. pessoas têm muito ranço dela, ou as pessoas amam muito ela, ou ficam naquele meio. E ele foi mudando o comportamento dele gradualmente conforme ele foi se popularizando, justamente para poder segurar as pessoas que estavam chegando ali e fazer com que elas permanecessem. O que foi Uhum. muito bom para um lado, para muitas E pessoas abriu ruim para o outro. portas, e para outros foram muito ruins. Eu tenho a minha própria experiência, né? Depois da minha primeira vez no TikTok e a minha conta hackeada, teve a minha segunda vez tentando viralizar. E a segunda vez, da mesma forma que tinham pessoas, nossa, isso aí, você é maravilhosa, também tinham pessoas
me enchendo de comentários negativos. E se eu fosse por esses comentários negativos, eu me trancava no quarto e ficava aqui para sempre. Eu fui julgada de diversas formas. Julgaram a minha forma como mulher, julgaram a minha forma como mãe, como pessoa, por algo que às vezes, muitas das vezes, as pessoas nem assistiram o vídeo completo. Elas assistiram 2 minutos, falaram, é isso aqui, beijos e tchau. E muitas pessoas vinham me defender e viam nos comentários, cara, você assistiu o vídeo todo? Você prestou atenção no que ela falou no minuto tal? E aí a pessoa, eu não vi, ou então nem respondia mais. Mas isso acontece diariamente com várias e várias e várias pessoas. Você posta uma foto e você é fora do padrão que a sociedade exige que você seja, e quantas pessoas não falam, mas o seu corpo é assim, o teu cabelo é assim. E aí a pessoa fica, cara, então eu tenho que cortar o meu cabelo, eu tenho que tirar, Tem que então eu tenho que trocar o meu emagrecer, eu corpo, tenho que engordar mais. tem que engordar, tem que emagrecer, enfim. Tá? E aí é que vem a parte ruim e boa, porque é da mesma forma que pessoas que tinham. Tem uma menina no TikTok que ela usa aquele. Eu acho que eu não sei o nome, mas ela usa aquele negocinho no nariz de respirar. Porque ela usa oxigênio. Ela usa oxigênio. Sei, a coisinha de oxigênio, sei. Isso. E ela na internet ganhou voz para poder falar sobre isso, sobre essa questão dela. E também mostrar que ela é uma menina maravilhosa, inteligente, gosta de filmes, de anime, com cultura. Ela também foi muito bombardeada. E muitas pessoas já chegaram a falar que treca é esse no seu nariz. E é uma questão pessoal. A pessoa não ter a sensibilidade de entender, pô, cara, E às vezes, lógico, se a pessoa tem aquilo ali é por um propósito. Provavelmente o propósito é ela não vai morrer se ela tiver com aquilo ali. Exato. Então, da mesma forma que eu vejo, e a gente fica nessa dualidade eterna, da mesma forma que eu vejo pessoas que, eu sou uma pessoa que eu tenho nanismo, eu sou uma pessoa que eu tenho peso X, eu tenho a cor tal, e hoje eu consigo falar na internet abertamente, e tem pessoas que vão me abraçar e ficar comigo ali naquela luta, tem as pessoas que vão estar ali indo contra a maré para poder te magoar, né? Sim. As pessoas mostram que elas na sociedade não mostrariam, porque lá é muito mais fácil. Porque ninguém vai vir atrás de você. Apesar da internet não ser uma terra sem lei. Só que quase ninguém sabe disso. Quase ninguém sabe que você tem como denunciar. Inclusive a gente teve aí o caso recente, né? Que a gente teve o nosso cosplay de Capitólio, né? Vamos colocar assim. Um monte de gente invadiu as coisas lá em Brasília, ficaram postando em rede social, um monte de coisa, quebraram tudo. E como eles foram descobertos, identificados e presos? Porque eles mesmos postaram eles mesmos cometendo os crimes lá. Isso, tem até uma menina no TikTok que eu gosto muito dela, o nome dela é Andressa, o sobrenome eu não lembro, mas é Andressa. E eu gosto dela porque ela sempre traz pautas e conteúdos e mostra pra gente que a internet não é terra sem lei. Então, porque teve uma era, ainda acontece, mas teve uma era que o TikTok, muitos adolescentes usavam ele para poder disseminar conteúdos homofóbicos, racistas, gordofóbicos, xenofóbicos, e deliberadamente. Não tem lei, eu posso dizer o que eu quiser aqui. E ela começava a pegar aquele conteúdo, muitas das vezes ela conseguia o contato do responsável, ela ligava e falava, você sabia que teu filho está botando conteúdo XY na internet e que isso pode dar processo? E o pai, oi? Mas a minha filha não é assim, minha filha não se comporta desse jeito. Mas ali naquela telinha ela se comportava. Então eu gosto. Aquela questão que a gente estava falando, né? Tipo, o comportamento de manada. Talvez ela dentro de casa, ela com a família, ela com os amigos que ali os pais conhecem, às vezes os amigos da rua, os amigos da escola, ela não é assim. Mas às vezes com os amigos do Discord, os amigos daquele grupinho específico de shitpost, de meme e tal, ela tem outro comportamento. Exatamente. Ela consegue soltar, né? Exato, ela consegue tirar aquelas amarras. Porque se alguém não gostar de mim, é muito fácil, eu bloqueio. Então, eu consigo encontrar o meu grupo melhor. E ela pega até mesmo questão política, ela traz conteúdo. E hoje em dia há Instagrams, né, contas no Instagram que pegam tanto de qualquer partido que seja, fala, quando sai na mídia, quando sai no jornal e fala, isso aqui é fato, aconteceu. E te dá a explicação, porque não é só chegar e falar, não, é fake news, isso aqui não aconteceu. Isso aqui é fake news porque aconteceu assim, 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 e aqui estão as evidências.
Agora você tira a conclusão. É ali que eu vejo a importância da internet estar presente, das redes sociais. Mas, infelizmente, a gente ainda vai encontrar. E a questão, a tendência é, infelizmente, ao meu ver, vai piorar. Eu imagino que assim, seja aquela questão, né? Vai piorar muito antes de melhorar, né? Exato. Para ver a E, melhoria, a gente vai ter que descer um pouco. e eu espero que assim, quando isso acontecer, pelo menos as pessoas elas tenham mais consciência de que, tipo, esse comportamento ele só acontece por pura influência humana, seja por ação ou por inação, no caso das empresas de parecer que estão fazendo alguma coisa efetiva, mas quando você vai para a realidade olhar, não está tão bem assim. Exato. A gente tem até empresas também que chegaram a fazer diversas vezes na mídia, na internet, campanhas apoiando, por exemplo, a causa LGBT. A empresa não tem essa cultura, ela realmente ela não defende a causa LGBT. Ela Mas na usa a internet causa, né? ela usa a causa para poder ganhar dinheiro. Ou então o filme que, eu vou fazer assim porque. E na verdade, não, é só questão de dinheiro mesmo, ela não está nem aí com a população. E apesar de ter outros que fazem, levam as causas de forma totalmente linda, tem outros que fazem por pura ganância. O ano retrasado teve empresa fazendo campanha LGBT e não sei a cultura dela. Até mesmo na questão da pandemia, quantas vezes a gente viu desinformação sobre a pandemia, de remédio que tem que comprar, de remédio que tem que usar. Na época que eu morava em Recife, minha vizinha de baixo comprou um estoque de remédio de piolho porque curava o Covid, sabe? E não curava nada. E não curava nada. Tudo bem, a cabeça dela ficou sem piolho pro resto da vida, mas não curou o Covid. Ela curou alguma coisa, Covid não foi, né? Exato. E ali eu acho que o mais. Já tudo bem que a internet ela já tinha esses prós e contras desde que ela veio pra gente. Mas ali na pandemia eu pude ver nitidamente o quanto a influência negativa é perigosa na internet. Ali eu acho que foi aquele start, sabe? Eu Que eu acho, pude eu acho que ver. acho que a época da pandemia ela foi uma época assim de realmente divisão de águas, de você saber, olha, até este ponto, tudo que a gente estava falando era uma especulação. Poderia ser tratado assim. Daqui para frente, agora você está vendo o resultado na realidade do que a gente estava falando. Então não é mais especulação. É Você não tem real. mais como falar, ah, não, isso daí talvez aconteça. Não, isso acontece. Essa coisa Exato. da desinformação através das redes sociais, das bolhas de desinformação, elas existem. Não é tipo, Exato. ah, não, é só um grupo de velhinho no WhatsApp. Não é. Não é um grupo de velhinho no WhatsApp que faz só o que faz, por exemplo, o que aconteceu lá no Congresso e tal. Não é só um grupo de, sei lá, do Não, Zezinho, as do pessoas Juca, aproveitam e se juntaram e pronto. Não, tem muito mais gente fazendo tudo isso. isso através das redes sociais, justamente porque a rede social Porque ela não tem mecanismos de defesa para isso. exato, a gente vive o marketing de influência no dia a dia, né? As pessoas elas vão muito mais, isso eu falo para os meus clientes, inclusive, que às vezes não, na verdade, a pessoa vai levar muito mais credibilidade no seu produto se a pessoa pública X falar que o seu produto é bom, Uhum. do que você dizer que seu produto é bom. Então, isso foi né, nessa questão de Covid, política, enfim. Muitas pessoas que tinham a influência e a voz levaram a opinião, né, ou a desinformação, o compartilhamento de informações falsas. E aí a pessoa que teve que a informação chegou nela, ela só foi levando para outra, e para outra, e para outra, e para outra, e para outra. E ali criou O efeito. telefone sem fio, né? Cada um pega a informação, aí coloca o seu próprio tempero na informação, passa para frente. Aí o Exato. outro que chegou já com essa informação adulterada, adiciona alguma coisa, passa para frente também. E assim, Exato. quando chegar lá no tio Zé, lá que tá com o seu WhatsApp, saudoso da sua época de militar, ele vai ler aquilo ali, meu Deus, estão fazendo isso tudo. Na verdade, o negócio era muito menor. Era muito menor, ele não precisava ganhar essa proporção toda, né? Mas, infelizmente, por conta da desinformação, as pessoas acabaram acatando e levando aquilo ali para frente. Sim. E é muito triste, porque a gente viu a nação
toda se dividindo, se movendo uns contra os outros e saindo da violência digital e indo para a violência real, da pessoa olhar uma para a cara da outra e falar, não, é porque eu tô certo, não, eu tô certo, as pessoas se baterem, no final não tinha ninguém certo, não tinha informação nenhuma. É só porque eu ouvi. Não tinha nada certo, era só eu ouvir isso e do outro lado eu ouvi aquilo e todo mundo brigando. Exato. E na verdade ninguém tinha escutado essas informações, alguém só inventou e pronto. Eles acabam ficando refém disso, né? Porque também querer exigir que a sociedade toda pare e procure se aquela informação é verdadeira ou falsa é querer muito também, sabe, das pessoas. Porque no mesmo tempo que a gente precisa fazer isso, a sociedade não nos dá tempo para fazer isso. Para fazer isso. Mas aí quem tinha mais responsabilidade de trazer para a gente a informação correta, muitas das vezes não traz, porque entretenimento vende, entendeu? A informação, ela vende. E aí é onde a gente chega no ponto de que, cara, a sociedade se tornou refém disso. Porque o que é real? O que é verdade? O que é mentira? O que realmente é fato? O que realmente não é? A gente. O que tá vendendo? Algumas pessoas até dizem que a gente vive agora uma era chamada Era da Pós-Verdade, né? Porque agora você pode mentir de tantas formas diferentes e de formas tão convincentes que não importa mais se você está dizendo a verdade, não importa mais o que é dito. O que importa é quem disse. Então, exato, por exemplo, porque por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, as tecnologias de deepfake. Eu posso pegar o meu rosto e botar no corpo de outra pessoa. Sei lá, se eu quiser, por exemplo, me colocar no Vingadores Ultimato no lugar do Pantera Negra, eu posso. Eu escaneio meu rosto, uso o programa de deepfake, boto meu rosto lá, pronto, agora eu sou o Pantera Negra. Exato. Só que, claro, isso que eu tô dando é um exemplo inocente. Tipo, é eu fazendo uma besteirinha. Eu fazendo um cosplay digital, vamos colocar assim. Só que, tipo, tem muita gente que pega isso e fala assim, olha, esse cara gravou esse áudio. E esse cara não gravou esse áudio. É só uma inteligência artificial que compilou a voz da pessoa, o jeito de falar da pessoa, o cara digitou lá no computador, para falar isso aqui e tal, pá. E o áudio passou com aquela voz e o cara nunca falou aquilo. Outra coisa também que acontece, olha aquela pessoa tava lá naquele protesto tal, tava lá naquele, sei lá, vamos colocar, num bordel tal. E o cara nunca entrou naquele lugar. Só pegaram uma foto daquele lugar que tinha uma pessoa, trocaram o rosto daquela pessoa por outro. Exato. E até você provar que A é B, muita coisa já aconteceu. O resultado disso já aconteceu. Então, por exemplo, se tiver, sei lá, um vídeo feito com deepfake de alguém muito importante entrando num lugar muito escuso. Tipo, sei lá, o cara tá entrando numa célula da KKK. E o cara, sempre falou que foi contra isso, sempre lutou contra isso e tal, o cara tá entrando lá. Todo mundo vai falar, meu Deus, esse cara aqui é um mentiroso, é um hipócrita. Mentiroso. Só que depois vai ver, o cara nunca fez isso. Alguém criou aquilo, forjou aquilo, pra dizer que o cara fez isso. Então, tipo, Exato. Onde é que tá a verdade agora? Será que as pessoas vão ter tempo de olhar para um vídeo e, tipo, eu nunca vi esse cara fazer isso, não é agora que ele vai fazer. Não, isso aqui é mentira. E aí não, que tá. as pessoas vão reagir. Exato, as pessoas não vão procurar, aí vem o quê? O cancelamento, e aquele grupo de pessoas vai chegar naquela pessoa e vai destruir, e às vezes se ela tem um recurso de falar assim, isso aqui é mentira, vou analisar. Mas tem gente que não tem esse recurso. E quem não tem vai ser destruído. E aí não tem. E aí a gente não vai nem para pessoa de alto calibre lá, o cara mais brabo. A gente chega para as pessoas que estão aqui no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes, quantas vezes a gente não vê informação de a pessoa trocou isso aqui no Photoshop e ninguém se deu ao luxo de ver. Eu mesma fiz uma brincadeira com os meus seguidores no Instagram de que eu ia pro BBB. Eu cheguei, postei uma foto lá de como se eu fosse. Na legenda, deixei claro que eu não iria. Eu trouxe a parte marqueteira do negócio, fiz uma brincadeira, mas a imagem, se você olhasse, você ia ver. Eu ainda deixei um erro de design lá bem bonitão. Sabe quando você vai tirar a mancha? Bem evidente, né? Bem evidente. Para, tipo assim... Para tirar qualquer possibilidade da pessoa acreditar naquilo, né? Porque eu queria ver como é que eles iam se comportar.
a minha audiência. E ali muita gente viu, leu a legenda, viu a foto, teve gente que me mandou print no privado do Instagram e falou assim, cara, se não fosse isso aqui, eu ia achar que você ia mesmo. Porque também era uma época que eu estava muito sumida. E, e teve gente que acreditou, compartilhou a foto, falou, tô torcendo por você. E, cara, o bebê começou e eu tô bem aqui. Para você, um negocinho pequenininho, ele tem coisas que levam a uma proporção muito maior. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Uma piada ou uma informação fora de contexto, que fora de contexto ela pode ficar dúbia, pode ficar com vários sentidos, N sentidos. A internet pega aquela informação e já interpreta no pior sentido possível. Por Exato. exemplo, um cara que passou por isso, inclusive, pô, o cara super famoso, super gente boa, foi o Terry Crews. O cara que é o pai do Chris, né? Aham. Do Todo Mundo Odeia o Chris, o Julius. Cara, ele simplesmente tinha dito o seguinte: a gente não consegue ter um movimento negro que consiga resultados grandiosos e que consiga ter uma luta que realmente combata a supremacia branca sem as pessoas brancas que também concordam com isso, de que não deve haver uma supremacia branca. Só que ele falou isso no Twitter. Twitter tem limite de caracteres. Então, você explicar uma ideia complexa dessa no Twitter Lá, não em um é, tweet não é a só. melhor coisa para se fazer, mas ele fez. Cara, nego caiu matando em cima dele. Uma das pessoas que infelizmente caiu matando em cima dele foi o ator que faz o próprio Chris. Eles discutiram por causa disso. Hoje eu acho que eles estão de boa, estão bem, graças a Deus. Mas, cara, eles brigaram por causa de uma informação sem contexto. E aí também tem aquilo, né? O texto você não sabe como a pessoa está falando, O de que tom, forma né? ela está falando, o tom de voz. Quantas vezes a gente acaba brigando com alguém no WhatsApp porque a pessoa mandou uma mensagem, mas você não Interpretou de outro entendeu jeito, né? e você levou totalmente de outra forma e na verdade a pessoa estava tranquilona. Isso Sim, acontece. eu já tive, inclusive, um desentendimento com um amigo meu por causa disso. Eu fui contar um Exato. negócio pra ele super empolgado e tal, e ele me respondeu assim, em dúvida, ele não tinha entendido o que era, e eu achei que ele estava sendo, tipo, ignorante, me perguntando as coisas. Por quê? Porque ele respondeu por texto, ele não me mandou um áudio, não fez nada, ele só digitou. Exato. Tanto que Então, muitas das assim, vezes, quando isso acontece, eu mando áudio. Eu falo, cara, eu tô tranquilo, eu tô bem, tá? Porque não entendi. E o Twitter, muito, ele tem limite de caractere. Então, trazer ideias complexas lá não pode ser só um tweet, tem que ser muito. Quantos artistas a gente não vê sendo levado de forma totalmente diferente do contexto que ele queria por conta do tweet, ou porque a foto que ele postou é assim, ou ele foi botou a legenda tal, ele usou a expressão X, usou a expressão Y. Nossa, tem muito. isso é verdade, cara. E assim, essa coisa de rede social, eu queria te perguntar uma última coisa, antes da gente encerrar o nosso papo aqui, sobre como você imagina que seria a rede social ideal no futuro. Tipo, que recursos ela deveria ter, como ela deveria ser, e como o público que usa as redes sociais deveria agir também, sabe? Acho que a gente já está começando a caminhar pro lado, apesar dos contras serem muito perigosos na internet, eu acredito que ele já está começando a caminhar para um lado bom, que ajuda a sociedade, tanto em questão de medicina, de informação, de facilidades. Então, eu espero que futuramente a internet ela possa nos dar mais disso, né? De forma mais verídica, de uma forma que seja muito mais palpável de você entender que aquilo ali é real, né? Haja mais a questão do algoritmo se comportar de uma forma que realmente afaste o que a gente não precisa e traga o que a gente precisa. E a sociedade, cara, é muito difícil eu querer exigir isso de todo mundo, mas se eu pudesse exigir isso de todo mundo, era que as pessoas entrassem com mais responsabilidade na internet. As pessoas às vezes entram achando que é muito tranquilo e que é um lugar, mas Sem regra, né? exige uma responsabilidade.
Você tem que ter responsabilidade para preencher na internet, porque tudo que você fala, tudo que você posta é visto. Sempre está sendo visto. A todo momento. E o que você diz, ele gera opinião. O nosso debate aqui hoje, nossa conversa hoje, quando ela for postada, ela vai gerar opinião de quem assistir. Tem gente que vai super concordar com a gente, e tem gente que vai discordar totalmente. Tem gente que vai me adorar, tem gente que vai te amar, e tem gente que vai odiar a gente. Então, tudo que eu faço, eu estou sendo visto. Então, tem responsabilidade para postar, responsabilidade com que o próximo está assistindo, se você é responsável dele, para que a gente possa movimentar de uma forma mais consciente a internet. Eu acho que o caminho é bem por aí mesmo, eu não vejo muita coisa além disso, sabe? Eu gostaria muito de que as redes sociais, né, elas tivessem essa coisa de algoritmos de recomendação de uma forma opcional. Para mim, eu acho que seria o ideal dentro das próprias redes. Você ter lá uma configuração tipo conteúdos recomendados e Eu tipo, se quero ver, você eu não quero ativar. ver. Tipo, você ativando aquela opção, ele vai te recomendar conteúdos baseado no que você consome, você desativando, vai ser tipo, cara, então beleza, tu só vai ver teus amigos, e é isso, acabou. E talvez as propagandas que você veja não sejam as melhores para você, e é isso, sabe? Eu acho que esse deveria ser o caminho para a questão de conteúdo das redes sociais. Mas sobre sociedade, eu acho que é realmente o que você falou. A gente deveria ser mais responsável por o que a gente publica e por o que a gente consome. Então, se você está E compartilha. repostando uma coisa, se você está criando conteúdo, tem que ter responsabilidade para você ser assim o mais verdadeiro possível. Se você errar, erre, mas se redima pelo seu erro. Tipo, eu errei nesse post, isso aqui tá errado, na verdade certo é isso aqui. Me ensinem, eu quero Sabe? aprender o certo. Eu acho que a humildade, porque errar é normal, né? Como já dizia, errar é humano, e é normal a gente errar, a gente ainda tem muita coisa estruturada na gente, então, infelizmente, às vezes vão vir coisas que pode ser o que a gente não quer ser, mas acaba que, como está enraizado na gente, a gente acaba reproduzindo, mas ter a humildade de falar assim, ó, eu errei e me ensino certo. E tá tudo bem. Como é que eu vou caminhar correto? E a pessoa está aberta, porque quando você entra em qualquer lugar, mas particularmente na internet, que é a nossa conversa hoje, você tem que estar aberta a isso, a errar e acertar de forma consciente. Isso eu concordo, também acho que é por aí o caminho ideal para a nossa sociedade e para o futuro das redes como um todo. Mel, primeiro de tudo, muito obrigado por você ter aceitado participar desse papo. Eu Eu, agradeço, adorei. Eu nem gosto de ficar falando de internet, tá? Nem gosto. eu realmente, assim, para esses papos eu sempre trago pessoas que eu sei que têm um valor, assim, de certa forma até sentimental para mim também. Eu sei que são pessoas de valor nas profissões que elas têm, mas também tem essa parte do sentimental. O primeiro a vir aqui foi o Diogo, que foi o meu mentor, também foi meu professor na Bacana. faculdade. Você está sendo a segunda pessoa a vir aqui. Eu pretendo trazer mais gente aqui também, que algumas você já conhece, talvez outras não. Mas eu fico muito agradecido de você ter aceitado esse papo, de você ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar. E eu espero que essa conversa seja produtiva para quem vai nos assistir, que as pessoas possam tirar boas lições do que a gente está falando aqui. Ah, claro. E eu também quero agradecer pelo convite. Você, além de ser uma pessoa que eu admiro muito, é um amigo para mim. É muito engraçado que você começou como um seguidor, não foi? E aí ele se tornou amigo. Exato. E para você ver o poder da internet aí, a gente acabou se tornando amigo depois disso. E com essa conexão, você foi um dos meus maiores apoiadores até hoje. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui com você nesse debate, de você confiar e acreditar no meu potencial para estar aqui. E desejo toda sorte nesse projeto. Eu quero ver mais gente aqui. Quero ver isso aqui cheio. Se for possível, vou sempre trazer mais gente aqui, mas não depende só de mim. A pessoa tem que aceitar, tem toda a questão de agenda, enfim. E eu não tenho estrutura de podcast, enfim, para ficar convidando gente toda hora, né? Aqui
é realmente só um Ainda. papo, é só uma conversa, não é para ser nada tão Aham. grandioso assim, né? Você quer divulgar suas redes aqui também, que eu posso pôr aqui no vídeo também, posso pôr na descrição, ou você pode falar também, o arroba tal, pessoal, Ah, ir se atrás. vocês quiserem, que está assistindo, receber conteúdo sobre rede social, né, no seu dia a dia e também acompanhar nas histórias, é Mel Cushing, o meu arroba, o Renan vai botar aqui, porque Vou deixar tanto na tela quanto na descrição também, para o pessoal já chegar direto no lugar certo. é isso. Bem, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da conversa que nós tivemos aqui. Lembrando, você pode se inscrever no canal para poder acompanhar mais vídeos como esse. E temos um grupo no Telegram. Lá você pode conversar comigo, com todos os inscritos do canal que estão lá, sobre design, sobre qualquer coisa relativa a design e às vezes até sobre coisas que não têm a ver com design, tá bom? Bem, muito obrigado e até o próximo vídeo. Uh!